Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios 3. Eu vou ler o versículo 1 e 2. E eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Amém? Até aqui. Estamos no seu lugar. Quero falar um pouquinho. Perdão, gente, eu falei de 9 a 13, é de 4 a 9. Eu misturei as coisas aqui. É de 4 a 9 o cineminha. Amém? Estão abençoados para ir. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Desenvolvendo a nossa espiritualidade. E se tem uma coisa que Deus deseja e quer sobre as nossas vidas, a respeito de nós, é nos desenvolver espiritualmente. Essa palavra foi por um tempo roubada da igreja e houve um tempo que a igreja não queria falar a palavra desenvolver, porque quem desenvolvia no espiritismo ou em alguma outra religião diferente da cristã. E essa palavra é nossa, essa palavra é de Deus para nós. Deus deseja nos desenvolver, tudo que Deus quer é que nós possamos crescer e desenvolver a nossa vida espiritual. Porque nascemos e no nosso espírito não sabemos andar, falar, nem ver. E o Senhor nos chama a um crescimento, a uma maturidade e a um desenvolvimento. Eu quero falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento da vida espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Coríntios que ele não podia falar com eles naquele momento como gente grande, como um adulto crescido. Então ele diz, olha, eu não podia, eu queria, mas eu não podia falar com vocês, e agora ainda não posso. Por quê? Ele tinha que falar uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais infantil acerca do que ele desejava. E assim Deus às vezes olha para nós, olha para mim, para você, olha para homens e mulheres, e Ele precisa diminuir um pouco a sua linguagem, Ele precisa gastar tempo com uma linguagem que nós vamos entender, porque às vezes Ele até quer nos dispensar mais coisa, Ele quer nos desenvolver além, mas muitas vezes nós não estamos prontos. Ele às vezes quer nos mostrar coisas maiores, mas devido a um momento que não há preparo, Ele fica impedido de fazer isso. Ele deseja ir além comigo e com você. E nós precisamos dar essa resposta de crescimento e de desenvolvimento espiritual para que o Senhor possa falar conosco e nos levar a lugares, em Deus. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem, pastora, Deus fala tanto, que vai fazer coisas diferentes, que tem coisas novas, mas mais um ano passa, e parece que eu não vejo essas novidades na perspectiva que eu desejo, quando eu ouço que Ele vai fazer. Porque quando Deus nos fala, seja por um profeta, seja por um louvor, seja por uma palavra ministrada no altar, é natural que nós geremos uma expectativa no nosso coração humano, na nossa alma, nas nossas emoções, acerca do que Deus falou. Nós geramos uma expectativa e esperamos isso. E às vezes algumas pessoas, ou muitos de nós, uns declaram, outros não verbalizam, mas muitos de nós nos frustramos, dizendo, poxa, mas Deus falou tanto e mais um ano passou e nada, se cumpriu naquela expectativa que eu gerei. Então Deus, Ele queria levar essa igreja através de Paulo a um lugar de maior alcance espiritual. Mas ele diz, claro, eu não posso, nesse momento eu não posso. Então, eu quero falar sobre a natureza humana, eu quero falar sobre a carnalidade humana e sobre a espiritualidade madura humana. Então, porque há uma diferença. Há uma diferença, por exemplo, do homem natural. O que é o homem natural? O homem natural é aquele que nasceu uma só vez, É
aquele que nasceu e que, destituído da glória de Deus, ele foi, segundo Romanos 5,12. Pelo pecado de um, todos foram destituídos da glória de Deus. Então, ele é natural. É um homem que não nasceu pela segunda vez. É um homem natural, corrompido na sua natureza por causa do pecado que afetou toda a humanidade. Né? Então, assim, um dia Jesus teve um encontro. Não foi Jesus que encontrou, foi Nicodemos que encontrou com Jesus. E Nicodemos estava com esse dilema. E Jesus disse o que para ele? Olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Nicodemos tinha um conflito, queria respostas. E Deus falou, olha, você precisa nascer de novo. E ele ficou mais confundido ainda. Ele falou, mas como que eu vou nascer de novo? Vou voltar para o ventre, para a barriga da minha mãe? E Deus disse não. Jesus disse não. É por meio de um novo nascimento, da água e do Espírito. Então Nicodemos estava numa forma natural, sem esse novo nascimento. João 3,16 diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o homem natural, por si só, ele é egocêntrico, ele tem muitas questões internas, de pensar em si mesmo, de não conseguir entender as coisas do Espírito, porque não alcança. Né? Por isso que às vezes algumas questões, com uma pessoa natural, um homem ou uma mulher natural, você não vai contender, é ou não é? Algumas coisas que você sabe, tem convicção, você não vai debater. Alguns assuntos você vai pregar. Você vai deixar o Espírito Santo fazer a obra. Mas a gente não entra em conflitos, às vezes em embates com uma pessoa no natural, porque ele não vai conseguir nos compreender. Porque ele é um homem, uma mulher natural. Então o natural não nasceu de novo, não pode experimentar algumas coisas que nós já podemos experimentar. Então, 1 Coríntios 2, 14 e 15 diz assim, ora, o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode atendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como ele não é nascido de novo no Espírito, ele não pode entender essas coisas. Ele não pode discernir essas coisas, porque ele não tem o Espírito nascido. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. A palavra loucura, né, lhe parecem loucura ao homem natural, algumas coisas de Deus. Essa palavra loucura vem de um adjetivo grego chamado moros. E tem um significado de inerte, sem gosto, insípido. Então, o estado natural de um homem ou de uma mulher, embora sejam todos criação de Deus, é inerte, é insípido. Né? Então, não consegue discernir, porque ele não tem vida no seu espírito. Então, as coisas vão parecer loucura. As coisas vão parecer que não são possíveis. Agora, nós já entramos em um outro lugar na nossa vida espiritual. Que saímos da condição de homens e mulheres naturais e agora passamos a ser nascidos de novo no Espírito. Então, quando a nossa espiritualidade não é madura, não está suficiente, não está subindo de nível, a gente não volta ao natural. Qual estado, quando a gente não alcança a desenvoltura espiritual que Deus nos propõe, mas também não voltou ao natural, porque eu já nasci de novo. Então eu não volto mais ao estado de Nicodemos. Eu já passei por essa experiência. Então o que acontece? Tem um estágio do meio, que é um homem ou uma mulher carnal. Mesmo depois de uma vida cristã, nascido de novo, mas quando eu não desenvolvo a minha espiritualidade, às vezes eu vou me tornar uma pessoa que não está vivendo a maturidade espiritual, por isso está fazendo a vontade da carne. Nessa perspectiva, o apóstolo Paulo estava falando com a igreja de Coríntios. Olha, eu não pude falar como a espirituais com vocês, mas eu falei como a carnais, como a meninos em Cristo. Então aqui não está falando de uma carnalidade de vida natural, não nascido de novo. Não, ele estava falando com a igreja. Aqui ele está falando de uma meninice, de uma falta de desenvoltura espiritual, que certamente estava impedindo o processo de crescimento daquela igreja, daqueles irmãos. Então, assim Deus às vezes olha para nós, para mim e para você, e olha para a gente querendo nos dar uma medida maior,
Mas ele olha e diz, não posso falar umas coisas de gente grande, porque eles não vão suportar. Então Deus vai trabalhar o quê? A nossa desenvoltura. Ele vai trabalhar o nosso crescimento espiritual, ele vai nos desenvolver, ele vai fazer várias situações na nossa vida para que a gente alcance e comece a entender as coisas do Espírito. Então, esse homem carnal, Pedro escreveu sobre isso. Em 1 Pedro 2, o versículo 2 diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então ele diz, almeja o leite, almeja o alimento de criança, como um menino recém-nascido, quando eu começo a minha caminhada. Mas eu paro por aí? O texto diz não, para que vades crescendo. Então Deus está de olho nesse crescimento. Deus está torcendo por esse crescimento. Deus está investindo nesse desenvolvimento espiritual. Deus está apostando, Deus está investindo alto para que nós possamos crescer. E esse leite racional, não falsificado, não enganoso, que é uma palavra genuína que nos limpa, possa nos levar a um lugar de maturidade. Então eu desejo o leite espiritual almejando o quê? Um crescimento. Essas primeiras experiências que são como de criança, recém-nascida, mas ela vai saindo desse lugar e vai entrando a um lugar de crescimento onde o próprio alimento vai mudando. Queridos, quando nós estamos com um filho e a gente entende, a gente olha para ele e entende que o crescimento não está normal, o que a gente faz? Procura um médico. Geralmente corre para um pediatra. Por quê? A gente olha 5 anos e olha para a criança, ou emocionalmente, ou mentalmente, ou fisicamente, e fala, não, o crescimento, ele não está crescendo. Quantas mães, né, a gente vê que passa por isso? Não, meu filho não está crescendo o suficiente. Alguma coisa aqui está errada, não está acompanhando. Às vezes isso, até pelo próprio acompanhamento da criança no médico, o médico tira as medidas e diz, olha, está abaixo daquilo que se esperava para essa idade. Então, Deus é assim com a gente, muito mais zeloso do que nós com os nossos filhos, que às vezes demoramos para detectar alguns problemas de crescimento, sim ou não? Às vezes a gente quer, né, colocar uma ótica de que está tudo bem e vai até deixando passar um pouco. Né? Tem pais que quando vão ao médico até levam uma bronca e diz, olha, você já devia ter procurado, já era uma situação que precisava estar em tratamento. Então, Deus é muito mais zeloso do que nós. E Ele olha para nós, e Ele tem uma ótica, Ele tem uma lente que não falha, e Ele vai captar em nós quem que está abaixo da sua idade, né? Quem que está num crescimento abaixo da sua idade de novo nascimento. Então, queridos, algumas coisas são toleráveis para quem tem 1 ano de vida cristã. Mas aquilo que é tolerável para quem tem 1 ano de vida cristã, para quem tem 5, já não são as mesmas coisas. Ele olha para você, ele olha para mim e diz, quanto tempo nasceu de novo? Espera aí, deixa eu pegar os registros aqui do meu filho. Quanto tempo deixou de ser homem e mulher natural? Então, algumas coisas, para quem tem 1 ano de vida cristã, papai olha e diz, está criança ainda, não cresceu muito. Mas às vezes ele olha por uns marmanjos, 20 anos de vida, de novo nascimento, e o comportamento está como o bebê de 1 ano, de 2, que acabou de nascer de novo. Então ele vai olhar e vai dizer, essa medida não está equivalente. Então ele para tudo, pega você, fala, peraí, vou resolver amadurecer, que já está há muito tempo de vida no novo nascimento para essas atitudes. Então deixa eu mandar uns ventos, deixa eu ajudar ele, vou mandar umas tempestades, peraí, deixa eu ajudar ele, vou movimentar a terra, vou fazer umas mudanças, vou sacudir, como você quer interpretar? Vou amassar o vaso, vou levar para descer para a casa do oleiro. Peraí, deixa eu fazer alguma coisa, porque o crescimento do meu filho ou da minha filha não está normal com o tempo que ele já nasceu de novo. Amém? Você pode entender isso?
Mesmo que você não goste, eu sei que você entendeu. Qualquer criança ia entender, né? A mensagem não precisa gostar, amém? Não precisa. Nós precisamos o quê? Nos encaixar. Nós precisamos, isso é para mim, é para você. Quanto tempo de vida cristã você tem? Agora é uma pergunta para você responder para você mesmo. Quanto tempo você nasceu de novo? Será que seu crescimento está um pouco atrofiado? Será que o tempo que você tem de novo nascimento, ao tempo que realmente condiz com a sua vida espiritual, está um pouco aquém? Será que Deus está olhando e está falando, nossa, está atrofiado? Será que se fosse no quesito físico, de pais biológicos, em relação a uma criança, eu precisaria procurar um pediatra? Para saber o que está acontecendo, será que tem uma vitamina, o que está faltando, tem alguma coisa que ficou para trás, o que está atrofiando o seu crescimento, mas não natural, porque esse você está bem crescido e bem saudável, que eu estou vendo vocês tudo bonito aí, grande, então está tudo ok com o seu crescimento físico, mas na sua vida espiritual, você tem saído do lugar de acordo com o tempo que você já nasceu de novo? Porque natural você não é mais, eu também não sou. Então, no quesito de crescimento e desenvolvimento espiritual, como é que você está? Se você fosse avaliar. Então, eu vou colocar alguns princípios aqui para te ajudar nessa avaliação. Amém? Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Muito bem. Eu vou colocar uns princípios para você se avaliar. Se você tem desenvolvido essa vida espiritual, ou se esse negócio está um pouco atrasado. E aí Deus vai te dar umas direções, em nome de Jesus, acerca do que a gente pode fazer para viver esse tempo. Primeiro eu vou começar falando das características do homem carnal. Não estou falando do natural, esquece o natural, tá? Natural não vai aplicar aqui para a gente hoje. Natural nem vai entender um monte de coisa. É pro que nasceu de novo, que já é um homem ou uma mulher espiritual, mas que está com a espiritualidade atrofiada, pouco desenvolvida. Então vamos falar sobre algumas características que Paulo mesmo colocou aqui em Coríntios 3 e em outros lugares da Bíblia também. Então vamos trabalhar um pouquinho quais essas características de uma pessoa carnal. Ele vai dizer aqui no verso 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o Senhor te deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então a gente vai ver algumas características de pessoas que ainda estão com a vida espiritual um pouco atrofiada. Começa a vir partidarismo, a inveja, as dissensões, a malícia, o engano, fingimento, murmurações, né? E começa uma situação que vai tirando Jesus como fundamento. Vai nos tirando de um lugar de colocar Jesus como centro. Porque é Jesus fundamento na nossa fé que me faz crescer. E que te faz crescer também. É quando você coloca Ele como esse que é o grande eu sou, e agindo Ele quem pode impedir, que você vai crescer e eu também. E 1 Coríntios 3, o versículo 11 diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Mas o carnal, ou eu e você, quando nos comportamos de maneira carnal, quando nós não desenvolvemos a nossa espiritualidade, a gente começa a tirar esse fundamento que é Jesus. E a gente até diz, não, eu creio em Jesus, para mim tudo é Jesus. Mas na hora de me comportar, eu não coloco esse fundamento. Então, aqui, Paulo estava dizendo isso. Vocês estão colocando outro fundamento. Paulo está sendo fundamento. Apolo está sendo fundamento. Outro apóstolo, outro líder da igreja está sendo fundamento. Vocês estão tirando de mim o fundamento. É o que Paulo está explicando para eles. Por quê? O que estava havendo ali? Começou uma contenda.
um partidarismo, uma divisão, de eu para cá, eu para lá, eu sou desse, eu sou desse. O que mostra isso? Uma infantilidade que vai se manifestar em várias situações. Pastora, ele estava dando um exemplo dentro da igreja. É só na igreja que se manifesta a carnalidade? Claro que não. Claro que não. Porque a gente pode levar o partidarismo para todas as áreas da nossa vida. E aí você pode avaliar aqui um comportamento seu que não necessariamente seja no meio da igreja, de 4 paredes. Porque a igreja sou eu e você. Então, onde nós estamos, ali está a igreja. Como é que você se comporta em relação a essas questões? Como você tem se comportado? Dessas contendas que envolvem dissensões. Gente, tem pessoas que não deixaram em nada ainda essa carnalidade. E às vezes é tão difícil, por exemplo, relacionamentos. Pode ser no trabalho, pode ser com a parentela. Tem pessoas tão pouco curadas, que já estão há 20 anos na igreja e atrofiado, que é assim, para você ser amigo dele, você não pode ser do outro. Porque assim, se ele vê você saindo com outras pessoas, ou outras pessoas se ligando com você, ele também já começa a te cortar. Porque assim, é uma contenda e um partidarismo que ou é meu amigo, ou é do meu grupinho, ou é da minha panelinha, ou também não serve. Já vamos tesourar. E aí a gente olha e fala, meu Deus, ok, é um novo convertido, é bebê, tem 6 meses que aceitou Jesus, talvez nem batizou. Não, mas a gente vai olhar isso em pessoas que têm 5, 10 anos de vida cristã. Então, se não for aqui da minha panelinha, também não serve. Dissensão. Então, não é só no meio da igreja, é em outros lugares. Tem pessoas difíceis de se relacionar, porque ainda são crianças não desenvolvidas na sua espiritualidade, lá no trabalho. Ele não é capaz de acolher o que chega. O coração não é acolhedor. Uma indicação de carnalidade. Eu não tenho coração acolhedor. Chegou a espada, é espinho. E às vezes você vai ver uma pessoa que deveria estar representando Jesus ali no seu trabalho. Às vezes é um líder que Deus colocou lá. Às vezes é um gerente de área que Deus colocou lá. E diz, eu vou pôr meu filho nesse lugar para que ele seja maduro o suficiente e me propague. E me represente onde eu coloquei ele como autoridade. Mas aí vai lá ver. Não, pastora, aqui na escola que eu trabalho, os crentes é o pior. Aqui na empresa que eu trabalho, não, os crentes é o pior. Gente, eu já fui dar conselho para empresário, eu fico com vergonha. Porque eu vou defender os crentes, eu falo, ó, vamos fechar as brechas, vamos chamar os irmãos para trabalhar. A pessoa já põe a mão na cabeça e fala, pastor, os crentes é o que dá mais trabalho para mim, eles fazem a confusão. Aí eu falo, gente do céu, eu já mudo de assunto, fico sem graça. Porque a pessoa começa a me contar as histórias. Aí eu falo, gente, cadê o povo maduro? Cadê nós? O povo inclui eu. Cadê nós? Demonstrando maturidade e vida espiritual de crescimento. Porque eu vou te dizer, engana-se quem pensa que demonstração de espiritualidade é fazer descer fogo do céu. Não é não. Porque tinha 2 que andavam com Jesus, e aí uns passaram raiva nele lá, na cidade que não queria hospedar ele. Aí eles já falaram, vou fazer descer fogo do céu para matar ele, Senhor, pode? Aí você vê, ele queria manifestar um sinal de Deus carnal. Era para matar o povo. Jesus falou, peraí, você não sabe, você não entendeu de que espírito sois. Olha que mico. Já pensou? Jesus falou para os homens, andava com ele, eram os caras, gente. Olha que mico. Não, como fazer fogo do céu para matar? Você não sabe de que espírito sois. Eu vim para gerar vida. Jesus estava dizendo, eu vim para consertar. Vocês estão querendo ser radical, desça fogo do céu. É assim que às vezes os crentes carnais lidam com situações. Agora eu quero te dizer, querido, carnalidade não tem libertação que resolva, tem transformação que dê jeito. Carnalidade é posicionamento em relação àquilo que Deus fala, não faça. Não adianta que não vai vir alguém pôr a mão na cabeça, que vai sair de um cativeiro. Não, carnalidade é o que? O Espírito me governando e não mais eu no controle. Para mim me libertar, para mim sair desse lugar. Então eu preciso analisar, como é que eu me manifesto? Como é que eu transbordo Jesus nessa maturidade de desenvolvimento? Ainda sou do partidarismo? Ainda sou da panelinha, de Apolo ou de Paulo, ou agora tem uns nomes aí mais modernos, né, do que Apolo, nos nossos dias. Eu ainda sou daquele que ou é comigo ou também não é com mais ninguém. Ô queridos, deixa eu te dizer, quando eu sou maduro,
quando eu cresço um pouco, eu posso ficar 1 ano sem falar com uma pessoa. Mas não quer dizer que o meu coração se dividiu com ela. Porque tem pessoas que é assim, se está 1 ano sem se conversar, ele já fecha o coração, fala, não, esse aqui já não mais meu amigo, não me procura mais, não me serve mais. Às vezes eu passo sem trocar uma mensagem ou uma conversa com uma pessoa, 1 ano ou 2, mas quando a gente se encontra, ou quando surge uma situação, o meu coração eu procuro que se abra da mesma forma. Não mudou nada. Não é porque eu passei um tempo sem me ver que eu já fantasiei um monte de meninice, de criancice, que só vai me tirar do meu propósito espiritual. Eu preciso reavaliar como têm sido as minhas ações. Aí eu volto a te perguntar, a sua vida espiritual está coerente com o seu tempo de maturidade? Os anos que você tem de novo nascimento está coerente com aquilo que você manifesta? Em relação à dissensão, à contenda, ao partidarismo, à malícia, ao fingimento, às murmurações. 1 Pedro 2, 1 e 2 diz assim, deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Queridos, olha a importância desse texto. Ele diz assim, deixa a malícia. Então quem não deixou a malícia, quem não deixou a facção no coração, quem ainda manifesta esses sentimentos, ele está considerando, nem começou. Porque daí ele vai dizer, não, deseje como menino, nascido de novo, deseja esse crescimento, deseja essa maturidade, deseja esse desenvolvimento espiritual, porque eu quero falar coisas maiores com você, mas não está dando para falar. Eu preciso voltar lá e discutir os rudimentos. Eu preciso ir lá ensinar você a não se comportar com inveja, a não se comportar com partidarismo. Isso aí é coisa que a gente fala com as crianças. Eu esperava que você já tivesse mudado de fase. Mas, gente, se você olha para os seus relacionamentos, você pode medir seu nível de cura. Se lá no seu grupo, vamos colocar a coisa bem de dentro da igreja, depois a gente fala para fora também. Se lá no seu grupo ainda está a mesma questão, esperou o irmão a semana que ele não foi no grupo para falar o que você sempre teve vontade, que ele não está perto, agora você tem coragem. Ô irmão, está lá no nível raso. Às vezes, Deus quer encher no PG. Deus quer nos desenvolver lá no grupo da semana. Deus quer nos desenvolver lá onde eu estou prestando serviço. Se é no Mateus, se é na ação social, onde eu estou prestando, Deus quer encher. Mas, gente, você pega. Olha, eu vou falar com amor. Vou falar com amor. Mas eu posso falar, gente? Posso falar? Amém? Então guarde seu coração que não tem nada contra mim. Você já vai mostrar que é maduro, que você me ama do mesmo jeito. Mas vou falar. Você pega, às vezes, a cozinha de um retiro. O retiro é espiritual, sim ou não? Aí você pega na cozinha, gente. Você vai ver a cozinha. Eu não estou dizendo que é sempre, não estou dizendo que é todas as vezes. E eu nem estou falando com base na igreja local. Porque antes de eu chegar na Atos em 2013, eu já vi muito pau quebrar em cozinha de retiro. Aí você vai ver, tá todo mundo se engarfinhando. E lá dentro, não, está uma benção, o céu está descendo. O fogo está caindo, mas lá na cozinha. Aí você vai olhar as dissensões, o partidarismo, dentro de uma equipe. Tudo crente, mas não tem bebê. Parece que os bebês ainda se comportam melhor às vezes. Porque eu faço algumas análises e falo, inadmissível, Senhor. Tem um ano de convertido, está dando o chapéu. E muito crente velho. Ah, não. Você vai ver o partidarismo, as encrenquinhas, o ciúmezinho, invejazinha. Oh, aí ele tem que ficar falando de novo, como a carnais. Porque ele não pode falar como a espirituais. Ele tem que ficar voltando, tratando os assuntos de rodinha de criança, lá da infância, na vida espiritual. Sabe aqueles negócios que a gente passava na 4ª série? No grupo que a professora vinha, chamava todo mundo para reunião, para tratar. Gente, isso não pode ter mais na nossa vida. O nosso crescimento espiritual tem que estar de acordo com o tempo que a nossa vida já foi transformada. Que nós já nascemos de novo. Nós temos que ter andado a caminhada, no mínimo equivalente. Então, crente de 10 anos,
fazendo picuinha pelas mesminhas coisinhas. Não dá. Não dá. Não dá. Queridos, deixa eu te dizer. Nós somos uma geração que vamos profetizar a vinda do Messias. Nós vamos entender isso. Nós vamos ter sede desse avivamento que Deus tem prometido. Nós temos outras coisas para gerar. Nós temos santidade na nação para gerar. Nós temos que colocar nosso ventre espiritual para trabalhar para os projetos grandes. Não dá mais para ficar nessas coisinhas. Não dá mais para ficar. Eu quero te incentivar hoje que você deseje crescer. Eu quero implantar uma semente no seu coração por essa palavra, para que você queime de desejo de crescer. Vamos sair disso. Nós precisamos deixar isso, porque nós precisamos do alimento sólido. Nós precisamos ter que deixar de ouvir o leite, ouvir o leite, ouvir o leite. Ah, Pai, derrama sobre nós uma ativação profética. Como? Como? Ele vai ter que falar de novo das encrencas pequenas do dia a dia. Ele vai ter que falar da malícia, do fingimento, da inveja, da murmuração. Ele vai ter que falar das coisas que já não precisaria mais. É isso que ele está falando aqui com a igreja de Coríntios. Eu não posso falar com vocês como amaduros. Não dá, vou ter que usar outra linguagem, bem que eu queria. E isso não é o homem natural. É o homem nascido de novo que está se comportando de maneira carnal. Jesus consumou uma obra que muitos de nós não entendemos. Ele morreu para estabelecer um novo reino, uma nova mentalidade, renovado, uma maneira renovada de viver. E poucos compreendemos. Poucos compreendemos. Hebreus 5, 9 a 14 diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Para quem? Todos os que lhe obedecem. Foi para isso que ele consumou essa obra, para que gerasse em nós uma obediência a essa palavra. Então o que Paulo queria confrontar aqui em Coríntios? Não, vocês não estão obedecendo. Eu estou tendo que voltar e falar coisas que eu esperava não ter mais que falar com vocês. Por quê? Os pais já nascidos têm que ter um crescimento espiritual à altura do tempo que ele nasceu de novo, para que ele comece a cuidar dos filhos novos que chegam. Como é que Deus traz o crescimento para a igreja se não tem os pais para cuidar? Você já percebeu que não tem crescimento permanente numa igreja se não tem uma geração que já está preparada para cuidar outra? Deus até manda, mas não cria raiz. Porque não tem uma geração pronta para abraçar o outro. Aí o rebanho não tem como crescer. Porque meia dúzia não cuida de um monte. Não cuida. Então os pais vão agora cuidar dos filhinhos. É aquilo que a Bíblia diz. Eu saio da condição de filhinho e eu começo a ser pai. Tem gente que não quer sair da condição de filho nunca. Ele quer ficar bebê. Ele quer só ser cuidado. E ele quer alguém fazendo o quê? Massageando o ego, a ferida. E ele quer alguém ficando ali, colocando leitinho na boca dele. Leitinho na boca dele. Porque na verdade ele está fugindo da responsabilidade de cuidar de alguém. Eu quero te dizer, Deus quer nos tirar desse lugar. Deus quer ativar em você. Ah, pastor, eu não dou conta nem da minha vida. Dá sim. Dá sim. Se você se colocar o crescimento, você dá sim. Você dá conta, porque tem uma mensagem da cruz que já foi consumada. Você já nasceu de novo e eu também. Nós damos conta sim. O que a gente não faz é se posicionar em relação àquilo que ele já fez. Ele fez e está consumado. Não é uma circunstância sua externa que vai te impedir de ser maduro o suficiente para atravessar ela e ainda ajudar outra pessoa que precisa. Nós precisamos ir a esse lugar. Nós precisamos ter sede desse lugar. Deseja esse crescimento espiritual. Eu estou aqui hoje para te incentivar. Deseje crescer. Deseje crescer. Se você se identificar com alguma característica que ainda está te atrofiando espiritualmente, hoje é o dia de você dizer: chega, Senhor. Chega, Senhor. A minha alma não vai mais impor sobre a minha vida. Ninguém me liga. Ninguém vai me ver. E você vai ver quem? E você liga para quem? Para quantos que você ligou? Você foi ver quem? Quantos? Chega disso. Deixa isso para os bebês, querido. Deixa isso para os que estão chegando aí. Nós vamos tolerar, nós vamos amar, nós vamos visitar eles. Você já tem que visitar alguém. Para de querer ser visitado. Vai visitar alguém.
Olha, deixa eu te dizer, se tem uma coisa que cura rejeição, é você fazer a pessoa dar o amor. E para alguns, a minha vontade às vezes é de dar uma receita assim, vai lá no asilo, tira 2 tardes por semana passar com aqueles idosos que estão lá abandonados, que você vai acabar com essa rejeição sua que nunca acaba. É um ciclo vicioso, um ciclo vicioso. Peraí, deixa eu te falar. Vai lá ver uns terminais de câncer lá. Vai ver umas pessoas internadas com loucura em algumas clínicas. Passa 2 tardes por semana, depois de 6 meses, vem conversar comigo. Para acabar com essa palhaçada. Cresça, queridos. Eu desejo crescimento. E eu quero que você deseje esse crescimento. Nós precisamos desejar um crescimento, de sair dessas rotinas e desses laços emocionais que Satanás sempre nos pega e nos amarra. Hebreus 5, 9 a 14. Diz assim. Se você quiser abrir, pode abrir. Vou ler 5, 9 a 14. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda que se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Perceba que ele vai falar de um crescimento que não começa já na fase adulta, mas ele vai dizer, olha, eu tenho coisas difíceis para dizer, é difícil de interpretar, mas eu não estou podendo falar, porque você se tornar tardio para ouvir. Gente, está aqui um problema que impede o crescimento espiritual. Tardio para ouvir. Eu quero que você faça uma análise, uma retrospectiva. Se você tem passado por situação, por exemplo, como Deus falando com você a mesma coisa há tempos. Olhe para trás. Há 2 anos, Deus me deu essa direção. Ou Deus tem me cobrado isso. Seja submissão, seja princípio de honra, seja princípio de obediência em áreas específicas, seja pecados que não foram abandonados, seja aplicação à leitura, à oração, enfim. Aí passou mais 1 ano, Deus falando de novo. Mais 6 meses, Deus falando. Aí você olha para trás, tem 1 ano, 2, Deus falando a mesma coisa. Você se encaixou nessa palavra, tardio para ouvir. Porque ouve, mas não dá resposta. Passou 1 ano, tem que ouvir a mesma coisa. Gente, tem gente que vai ficando feio. Vai ficando feio. É ou não é? É Ministério de Libertação, é ou não é? Vai ficando feio. Às vezes vai ficando feio. Ouve de novo, você sabe disso. Vai ficando feio. Ouve de novo e tem que ouvir de novo. Está velho já, de novo nascimento. Já tem 20 anos, 10 anos que nasceu de novo. Está como menino. E Paulo está falando, gente, sai disso. Muda de lugar, muda de fase. Eu quero falar coisas diferentes com vocês. Aí ele vai dizer assim, nesse mesmo texto que eu li. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume, diga em razão do costume, tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem do mal. Queridos, o discernimento espiritual que te leva ao crescimento precisa vir em razão do costume. Se você não sai das práticas antigas para exercitar a nova maneira de ser, não acontece. Ele diz aqui, é em razão do costume. Eu vou fazendo, eu vou exercitando e o crescimento vai vindo. É a mesma coisa quando Deus me dá um dom. No começo eu não sei administrar o dom. Sim ou não? Eu fico um pouco esquisito. Não sei o que fazer. Deus começa a dar sonhos. No começo,
pessoa não sabe o que fazer. E o que é que ele vai buscar ajuda e alguém que está disposto a ajudar ensina? Exercitar, desenvolver, ver o que Deus quer com aquilo que ele está recebendo de Deus. Da mesma forma que se desenvolve um dom espiritual, se desenvolve a espiritualidade dessa nova maneira de ser, dessa nova pessoa que nasceu. Então o homem espiritual, ele busca esse avivamento, ele busca, mas ele busca como? Rompendo com as estruturas de carnalidade. Nós precisamos experimentar esse novo de Deus, deixando essas coisas de menino. Enquanto as práticas de menino não forem abandonadas, não viveremos as práticas de adultos que desenvolveram responsavelmente a sua espiritualidade. E ponto. Não tem como, de acordo com esses textos que eu vos li, são suficientes para entendermos que pela palavra não terá como viver o sonho de experimentar coisas novas e coisas grandes de Deus, enquanto não deixarmos as carnais. Quais são as características de um homem espiritual, então? Para a gente começar a finalizar. Primeira coisa que eu quero falar. Não tem mais o controle da sua vida. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não vivo mais para mim. Eu ministrei semana passada sobre depender de Deus. E eu sei que não é fácil depender de Deus. Mas quem desenvolve um novo patamar da sua vida espiritual, ele perde o controle para Deus. Ele entrega o controle para Deus. Quanto você tem perdido para Deus? Quanto da sua vida você tem perdido para Deus? Quanto você tem realmente dito: Senhor, governa, leva o barco, pega o leme do barco. Eu realmente estou te entregando. O homem espiritual, ele se rende completamente. Ele perde para Deus. Ele não vive mais para Ele. Então, ainda que isso seja gradativo, mas o quanto nós estamos deixando a nossa vontade para fazer a dele. Olha para o tempo que você tem de novo nascimento. Que eu já fiz essa pergunta. Então, você já se respondeu. Quantos anos você tem de novo nascimento? Nesse tempo, o que você já verdadeiramente viveu para entregar para Deus? Para dizer: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sei que era gradativo. Nós não conseguimos renunciar tudo de uma só vez. Mas o seu nível de renúncia, para que Deus esteja no controle, está coerente com o tempo que você nasceu de novo? Pastora, se eu for olhar para o tempo que eu fiz uma aliança com Jesus, parece que eu não renunciei nada ainda. Não, já renunciei muito, mas não renunciei tudo que Ele me pediu até hoje. Queridos, Deus não vai pedir para você o que não está no tempo de fazer. Entenda isso. O que Deus te pede de renúncia, você está pronto para fazer. Mas tem pessoas que querem saber mais do que Deus. Aí ele fala assim: pastora, Deus me pediu isso, mas eu não estou pronto. Se Ele não tivesse pronto, Deus não ia pedir. Porque Deus nos constrói por etapas. Deus não faz conosco tudo de uma vez. Deus não nos pede aquilo que a gente não pode largar. Deus vai deixando para fazer ano a ano da minha caminhada. Será que aquilo que Ele já me pediu, eu estou nesse engano de que eu não consigo renunciar? Para você pensar. Segunda coisa. Esse homem espiritual tem discernimento espiritual. 1 Coríntios 2, 15 e 16 diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então agora o discernimento não é pela carne. Por isso que o homem espiritual já quase não tem contenda. Ele não tem partidarismo. Ele não coloca o outro fundamento. Ele não diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ele não tem esse tipo de inveja. É um tipo de olhar para aquilo que o outro está crescendo, em vez de eu desejar o meu. Ele não tem mais isso. Por quê? Porque ele começa a discernir espiritualmente e não mais na carne. Porque agora ele discerne com uma mente de Cristo. Porque ele está andando na terra não como carnal. Ele está andando como um novo nascido. Aquele que nasceu de novo no Espírito.
Mas quem não carrega essa característica do homem espiritual, ele não discerne o mundo espiritual, ele não discerne pelo que orar, ele não discerne a vontade de Deus para aquele momento. E, gente, aí vira um abismo atrás do outro. Porque quando você não discerne o que orar, nem o tempo que você está vivendo, nem o que você está passando, você não desenvolve, não discerne a próxima etapa. Você não discerne onde vai dar o próximo passo. Você não discerne o próximo degrau. Você não discerne o que você está passando nesse momento para um outro que Deus está te chamando. Então você não discerne o que está passando agora, porque você não consegue discernir que tem uma outra porta ali para você entrar, para você cruzar. Como ter discernimento espiritual? Crescendo, amadurecendo, saindo desse leite, como Hebreus 5 vai nos falar. Terceira coisa, que um crente espiritual que está desenvolvendo, carrega dentro de si temor. A pessoa que está crescendo espiritualmente, ela tem temor. Ela desenvolve, quanto mais tempo com Deus, mais temor. Quanto mais tempo com Deus, mais temor. A igreja primitiva experimentou esses princípios de espiritualidade e desenvolvimento com pouco tempo. Jesus, com 3 anos e pouco, estava pronto, completamente pronto para o chamado, 100% homem, sendo ungido pelo Espírito Santo como eu e você somos. Não sendo Deus, como homem, desenvolvido pelo Espírito, que está hoje à minha disposição e à sua, do mesmo jeito. Ele estava pronto. Atos 9:31 diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Nossa geração precisa andar em temor. Uma pessoa que vive essa vida espiritual, ela caminha em temor. Queridos, o temor não pode afastar do nosso coração. Eu vou te dizer, sabe quando que chega um pregador de fora, ou um pastor da casa, né? Eu ouvi o pastor Marcos falando aqui na vigília. Oh, queridos, com muito jeito, porque ele é um gentleman, muito educado. Ai, ele falou tão bonito, mas eu fiquei pensando, meu Deus, precisava disso? Ele dizendo na vigília, aqueles que querem conversar, vai lá fora. Vamos, queridos, promover um ambiente espiritual. Ele muito delicado, né? Gracioso, é bonito ver ele falar, mas minha vontade é pegar o microfone e falar, ô queridos, nem precisava falar, né? Ai, gente, nós vamos ficar ouvindo isso até quando? Temor a Deus. Temor a Deus, quer fazer a farra, vai lá para fora. Aqui é lugar de reverência. Uai, vai escutar isso até quando? Queremos crescer, precisamos deixar de ter que beber leite. Queremos experimentar avivamento? Ou vamos crescer, só tem um jeito, crescer espiritualmente, ser pais espirituais. Nós precisamos pregar que tem que reverenciar o altar, a presença. O povo sai antes da bênção. Vai comer na hora que o altar está queimando. Oh, até quando? Até quando, queridos? Temor não precisava mais estar sendo ensinado. Precisava ser vivido. Coração que queima na presença. E que diz, ele manifestou. Não estou falando da presença onisciente dele em toda a terra, em todo o tempo. Eu estou falando quando ele se manifesta para receber o culto. Aí está uma bagunça. Diácono tem que ficar se desdobrando. E tem que falar com muita delicadeza, porque o irmão se fere. Só que você vai ver, não é os bebês. Porque os bebês a gente tem que ajeitar. Tem que cuidar. Está nascendo, não entendeu ainda. Estamos trazendo. A gente vai relevando. Mas você vai ver os que dão trabalho. É os velhos. Estão tudo atrofiado. 10 anos de crente e o seu crescimento não está favorável. Não está de acordo com aquilo que Deus esperava. Está atrofiado. Que vem um tempo de crescer. Eu profetizo sobre as nossas vidas. Um tempo de crescimento. De crescimento que nós não precisemos mais ouvir o leite de novo. Que a gente volte um tempo de temor, de sede, de reverência ao culto, de reverência a Ele. Ah, queridos, em nome de Jesus, recebe essa palavra no seu coração.
Recebe essa palavra, porque não é para te ofender, é para que nós possamos de mãos dadas viver um tempo que Deus espera da nossa geração. É para que nós possamos experimentar um outro lugar em Deus que não vai vir, de acordo com esses textos que eu vos ministrei, não vem, se nós não mudarmos de fase. Temor. Temer faz parte de um processo de santificação. A reverência faz parte do processo de santificação. Ouvir a voz de Deus. Aí Deus fala de novo. Você não toma atitude nenhuma. Você teme a voz? Quando você não toma atitude, você teme? Seja sincero. Não. Porque se ele falou de novo. E falou de novo, e falou no sonho, e usou o profeta, e usou o pregador, e usou o louvor, e usou a mula. Mas não tem posicionamento em relação ao que ele fala, não tem temor. Será que nós cremos que ele é o grande eu sou? Quando não ouvimos a sua voz, não tememos a sua voz. Nossas atitudes têm demonstrado o temor? Provérbios 16:6 diz assim: pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Pelo temor eu mudo as minhas atitudes. Pelo temor eu deixo de partidarismos. Pelo temor não existe mais eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Pelo temor não tem inveja. Pelo temor eu saio das situações carnais que não manifestam Jesus onde eu estou convivendo. Quarta e última coisa. Característica do que está sendo desenvolvido espiritualmente. Se envolve com as coisas de Deus. Quem está crescendo e não está atrofiado, se envolve com as coisas de Deus. 2 Timóteo 2,4 diz: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Será que eu temo e agrado aquele que me alistou? Qual o seu nível de envolvimento? Porque para se envolver precisa renúncia. E é ruim, gente. É ruim, não vou dizer que é bom, não. É uma briga diária para não ser carnal. É uma briga diária para deixar as coisas que a carne gosta, para me envolver. Você quer saber se você está crescendo? Olhe também, além das outras 3 características, o nível de envolvimento. Muita distração e diversão e pouco comprometimento. O homem espiritual que está crescendo é focado nas coisas de Deus. Ele faz o que precisa fazer e nem querendo fazer. Eu já nem queria mais nem trabalhar, mas eu preciso. Então eu faço, mas tudo aquilo que me é possível, eu tenho prazer em me envolver. Tem gente que deixa tudo para viajar. Faz o que precisa. Para uma viagem, eu preciso das férias, eu preciso cuidar de mim, eu preciso me distrair, eu preciso. Será que precisa tanto assim? Às vezes nós estamos atrofiados espiritualmente. O crescimento espiritual te leva a comprometer. Em nome de Jesus, se você é um crente que já tem um tempo de novo nascimento, e você não se envolveu, em nome de Jesus, que hoje você sai daqui inflamado por um desejo, e você vai procurar qualquer pessoa da igreja e diz: pelo amor de Deus, me dá qualquer coisa para fazer. Me dá qualquer coisa para fazer. Em nome de Jesus, me arruma aí qualquer coisa por onde eu vou começar, porque eu quero essa vida de desenvolvimento. Não espera não. Tem que esperar o elefante branco passar na minha frente. Querido, para de fazer prova. Está escrito. Está escrito. Foi chamado. Foi chamado. Já foi alistado. Vai fazer alguma coisa. Vai fazer, se mexe, se vira, te vira. Seja na igreja local, seja lá fora, seja onde for, o reino de Deus está esparramado. Mas vai desenvolver, porque você já nasceu de novo, você não é mais natural. Você tem que contender com a carnalidade e desenvolver a sua espiritualidade, amém? Louvor, vem para cá. Glória a Deus. Essa palavra não é para te machucar, amém? Até porque hoje você não vai sair daqui ferido. Não vai. Você vai sair daqui cheio de desejo de crescer espiritualmente. Você vai sair daqui não como menino, fazendo bico.
Sabe o menino que faz o bico, beijo para fora? Não gostei. Não, você não. Você não é natural. Você não tem mais aquela falta de discernimento. Você é um crente nascido de novo. E um crente nascido de novo vai desenvolver sua espiritualidade, amém? Você quer viver tudo que Deus tem prometido? Você quer entrar nesse lugar? Ah, pastora, para falar bem a verdade, eu acho que se eu resolver os meus problemas já está bom. Eu vou te dizer, não está não. Coloca esse coração diante de Deus aí. Está sendo desmascarado agora. Você não está aqui só para resolver seus problemas, não. Isso é um engano. Deus vai te ajudar nos seus problemas, mas vai te ajudar muito além disso. Ele vai te ajudar a crescer nas suas crises. E você vai tão além que você vai se ver ajudando outras pessoas, mesmo sem os seus problemas ter sido 100% resolvidos. Amém? Porque você já tem uma idade para desenvolver. Então eu quero finalizar esse culto te levando a essa reflexão. Quantos anos tem que você nasceu de novo? Sua vida espiritual, após o novo nascimento, está coerente com tudo isso que nós falamos aqui desses textos? Eu não estou dizendo perfeccionista, de uma forma perfeccionista. Eu não estou falando perfeito pela força do seu braço, que não consegue nada. Não. Eu estou falando assim, está coerente? Você tem dado o melhor? Tem suado sangue para algumas coisas? Para viver aquilo que Jesus já consumou na cruz? Essa é uma noite de arrependimento, queridos. É uma noite de arrependimento. Mas não é só de arrependimento, é uma noite de alinhamento. E aqueles que entenderem isso, têm a chance e a oportunidade daquilo que está liberado nas regiões celestiais vir sobre você com fogo, de temor, de uma vida comprometida, que se envolve com Deus, que teme a Deus, que tem discernimento do mundo espiritual e que não tem mais o controle da sua vida porque já entregou para Ele. Amém? Curva a sua cabeça.